Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nós vamos começar a nossa live de hoje. Vamos esperar o pessoal começar a entrar aqui. Aguardar um momentinho. Olá, Thales. Teles, tudo bem? Firme. Estamos só esperando então o pessoal chegar. Já falei com a Miriam e com a Daniela. Aguardar só um momentinho que elas já vão entrar aqui no circuito. Oba, tudo bem, pessoal? Pessoal que está entrando. Obrigado aí pela presença. Estamos só aguardando aqui nossas convidadas entrarem também para a gente começar a live, tá bom? Só um momentinho. Deixa eu... Oi, tudo bom, pessoal? Deixa eu mandar um aviso aqui para elas. Aqui. Cadê o pessoal? Bem-vindos a todos, boa noite, pessoal. Ops, acabei de cair aqui. Segura aí, deixa eu ver aqui. Oi, espera um pouquinho só, que eu só estou esperando entrar aqui o pessoal do Revelar. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que deu algum problema. Tudo bem, pessoal? Só aguardando aqui nossos convidadas. Bem-vinda, Ana Paula, tudo bem? Acho que agora aqui. Vamos lá. Acho que agora vai. Agora sim. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa Daniela, noite. tudo bom? Tudo bem? Então tá, joia. Bom, deixa eu só explicar rapidinho. Eu sou o Gilson Del Carlo, eu sou da HESP, e a gente está com esse programa de cada 15 dias a gente entrevistar um grupo de apoio à adoção. Então, hoje, as nossas convidadas são do grupo de adoção Revelar, de Mauá. E aí eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, para a gente começar já a fazer nossas perguntas, para a gente mostrar para o pessoal o trabalho de vocês, tá bom? Bem-vindas. Tá certo. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Daniela, eu sou psicóloga de formação, né? Eu já fui coordenadora do Serviço de Acolhimento de Criança e Adolescente. Atualmente eu continuo na assistência, mas no serviço de residência inclusiva, né? E estou no grupo, participei aí do sonho. Participei da elaboração de como pensar nessa construção, do começar a fazer, e aí estamos aí. Legal. E você, Miriam? Conta um pouquinho para a gente. Familiar, prazer, boa noite a todos. Eu sou assistente social de formação e tenho também essa vivência aí na área da criança e do adolescente, tendo trabalhado por alguns anos, né, em serviço de acolhimento. O que nos deu aí uma bagagem um pouco melhor até para estar trabalhando hoje com o grupo de apoio à adoção, por entendermos um pouquinho a angústia, né, de cada criança e de cada adolescente acolhido. Como a Dani disse, esse sonho começou com nós três, né? Tem mais uma pessoa que hoje, né, por motivos maiores,
profissional, ela não está mais com a gente, efetivamente, mas está com a gente de coração, é uma amiga nossa muito especial. E esse sonho começou com nós três, né? Eu, Vânia e Daniela, né? Nós três tínhamos esse sonho e aí nasceu o grupo Revelar, que a Dani vai estar falando um pouco melhor à frente. Tá bom? Legal. Prazer e boa noite a todos. Boa noite. Só uma dúvida agora. Vocês duas são do corpo técnico, a outra pessoa também era técnica ou era mãe ou candidata? Como que era? Nós somos tudo, porque o grupo somos nós duas. Então são mães por adoção também? Ah, legal. Oi? São mães por adoção também? Eu, Miriá, sou, né? Tenho uma história de adoção, uma filha hoje com 13 anos. Legal. Eu tenho. A Vânia era filha por adoção. E eu sou só simpatizante do tema, não sou mãe por adoção. Você incentiva, é isso aí. Então me conta um pouquinho, vocês já falaram um pouquinho sobre a formação do grupo, né, que vocês estavam vendo a necessidade, mas conta um pouquinho como que foi, há quanto tempo que vocês estão na atividade, quanto tempo foi formado, como que foi essa história? Eu, Vânia e Miriam nos conhecemos no passado. Uhum. E a gente foi dispensada desse trabalho, as três juntas, né? Tá. E a gente ficou pensando, né? A gente já tinha uma ideia, a Vânia já tinha uma ideia de grupo. A gente materializou isso um pouco mais, isso lá em 2010. Mas como tudo tem a hora de acontecer, não aconteceu. A gente materializou, a gente sonhou, a gente planejou, mas não foi. Né? Uhum. E aí a gente engavetou essa ideia por um período, né? As coisas foram acontecendo, né? Cada uma foi para um lado e as três tiveram a oportunidade de alguma maneira de entrar em contato com esse serviço de acolhimento, né? Eu e a Miriam como gerência, como coordenação, eu também fui técnica do SAICA. Uhum. A Vânia teve a oportunidade de supervisionar enquanto técnica do CREAS, esse serviço no município vizinho aqui. E aí, em dado momento, em 2016, né, porque a gente ficava esperando recurso, que a gente ia ter dinheiro, que um dia isso ia acontecer, né? Nunca aconteceu e a gente falou assim, não, a gente tem o principal, que é o nosso conhecimento e a nossa vontade. Então, decidimos fazer acontecer. Né? Aí a gente foi buscar mais embasamento, né? Uhum. A gente teve uma ajuda muito significativa do grupo Laços de Ternura de Santo André, né? Ah, legal. Da Maria, né? E o pessoal é muito bom. Da Kelly, né? Porque o Laços de Ternura acabava acolhendo os pretendentes de Mauá, porque Mauá não tinha um grupo de apoio, né? E aí isso também ficou saturado, ela sabia do nosso desejo e falou, meninas, fazem acontecer, vocês têm, né, o conhecimento técnico e acho que isso é importante. E aí a gente foi, né? Então, assim, o nosso primeiro grupo aconteceu em outubro de 2016, né? O Revelar se materializou enquanto grupo em outubro de 2016, num espaço cedido para isso, né? Então, a gente conseguiu uma escola que nos cedeu um horário uma vez por mês para a gente fazer o grupo. O nosso primeiro grupo tinha 6 pessoas. Além de nós, tinha 6 pessoas. Né? E desde aí não parou mais, né? Então, aí o grupo foi crescendo, aquele espaço cedido já não era suficiente, porque nos limitava quanto ao horário, quanto às atividades que a gente executava lá. Era no colégio, né? Isso. Uhum. Aí a ONG, a Unisf, né, nos cedeu o espaço para que a gente pudesse realizar os grupos e a gente teria mais liberdade, um espaço maior, mais tempo, né? E aí, em abril de 2017, a gente passou a fazer os grupos na Unisf, né? Uhum. E continuamos até hoje. Hoje a gente já entende que, em alguns momentos, a Unisf ainda já é pequena. Então, quando a gente vai falar de algum tema, algum assunto, trazer um palestrante, a gente tem que recorrer aos outros
outros espaços, porque a gente já chegou a trazer 90 pessoas para um grupo. Que legal, Né? isso E é aí muito o nosso bom. espaço foi pequeno. E começou o grupo cresceu rápido, então, 4 anos, né? Cresceu. Então, que bom, Cresceu. Isso. muito legal. E a motivação, né, para a criação do grupo, quer dizer, vocês trabalhavam na equipe técnica e vocês perceberam que existia uma demanda, uma necessidade. Com que foi, né? Vocês até falaram que tinha essa coisa do se juntaram para fazer, depois não deu certo, voltaram depois. Mas quando vocês tiveram a sensação que fala assim, pô, tá precisando mesmo de um grupo de apoio, como que foi isso? Eu acredito que foi com esses toques, né, do grupo de Santo André. Uhum. Mauá, que é onde, né, a gente está, é uma cidade muito carente de qualquer recursos, Tá. né, nesse sentido, na área social, né? E aí, assim, nós somos daqui, né? Eu sou nascida aqui. Eu também. E era uma oportunidade da gente trazer para o nosso lugar. Então, assim, a gente associou um conhecimento, uma necessidade que a gente percebeu no município, Uhum. né? E um lugar que não existia isso, né? Então foi essa, acho que a nossa maior motivação, saber que a gente poderia contribuir, exatamente como a Miriam falou, porque a gente vivenciou o outro lado, né? Uhum. Ela tem essa experiência de vida com ela, né? Também, e aí a gente falou, por que não, né? E a gente é muito feliz, a gente pode dizer isso com essa nossa iniciativa. A motivação, na verdade, basicamente foi ou vocês vão ou vocês vão, porque agora chegou a hora, de vai! serviço, precisava do grupo e não tinha mais o que fazer. Foi meio que agora tem que ir. Mas é interessante porque tem muito grupo que ele começa muito com os pais que já fizeram a adoção, porque tem muita gente que pergunta, que tem dúvida, que quer entender como funciona, e aí fala assim, cara, era legal a gente falar isso com maior frequência de um público maior, né? E aí você acaba criando o grupo exatamente para isso, né? Para que tenha mais pessoas tenham essa informação. E normalmente é meio de dentro para fora mesmo, né? As pessoas falam assim, pô, eu precisava entender, e aí a gente começa a gerar o grupo, né? Ele vai nascendo aos poucos nesse ponto. O nosso foi um pouquinho diferente, mas tem, né, as histórias. Acho que essa história de vida que cruzava a minha vida, que permeava a vida da própria Vânia, por ser filha por adoção, isso fez com que a gente entendesse que a gente tinha que estar dentro disso. Esse era o nosso lugar, né? A gente precisava contribuir de alguma forma. Então, por mais que seja um pouco diferente, foge um pouco à regra, mas não foge tanto por sermos também pessoas que fazemos parte aí desse mundo adotivo. Sim. Efetivamente, né? Legal. Tem um pessoal entrando aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar. A Kátia eu não consigo ler nada, eu tô meio cegueta aqui, mas eu vou tentar, tá? Então tem a Kátia Almeida, tem a Lupita Sereno, Maternizar, o pessoal do Maternizar tá aqui, a Tatiane Dianeri, tem um pessoal aqui entrando, então obrigado ao pessoal que está entrando, se vocês quiserem avisar o resto do povo, chama a família, chama tio, pode compartilhar a nossa live. Então, legal. Então, vamos seguir aqui, porque eu tenho um roteirinho de perguntinhas para a gente não perder o foco da coisa aqui. Então, a gente já falou sobre a motivação e com relação à parte de registro, tá? Que isso a gente já tem perguntado, né? Só para todo mundo entender, e agora que tem mais gente aí na live, só em São Paulo, né, a HESP, ela é a associação que engloba todos os grupos de São Paulo, nós estamos em 63 grupos de São Paulo, né? Então, cada grupo está num momento diferente, cada grupo tem uma estrutura diferente. Então, por isso que a gente acha que esse programa de conhecer os grupos de São Paulo é importante, porque cada um tem uma história, cada um tem uma origem, e é legal porque tem grupo grande, tem grupo pequeno, tem grupo que já tem 20 anos, tem grupo que tem 2 anos. E isso é bacana, porque as pessoas podem aprender, trocar informação, entender como funciona, né, tudo que passou. E uma das coisas que sempre é um desafio, uma dúvida, né,
é com relação ao registro, né? Quando a gente fala sobre registro do CNPJ, né, ou seja, o cadastramento como uma ONG, né, para valer, e também se tem a participação no CMDCA. Como que é vocês aí em Mauá? Como que está a estrutura de vocês? Quando a gente foi convidado pela ONG para executar, né, que nos cedeu o espaço, houve a possibilidade, de fato, da gente dizer que o grupo poderia acontecer e ser da Unisp, né? Uhum. Então, qual é a caracterização hoje? Hoje, o Revelar está dentro da Unisp. A Unisp tem todos esses certificados, né, de CMDCA, CNAS, CNPJ, né? Tá. Mas a gente não caracterizou isso ainda, por exemplo, o Revelar. Vocês não têm um CNPJ próprio, vamos falar próprio, assim. isso, tá, né? Mas a gente já entende que a gente pode ser uma filial da ONG, né? E fazer parte disso, que para a gente seria menos custoso. Seria um braço, né? Um braço da ONG para adoção. Então, assim, hoje, né, quando a gente fala de Revelar, quando fala só nós duas, é porque, assim, a gente é tudo. A gente é coordenadora, a gente é técnica, a gente é organizadora de evento, né? E aí, hoje... Tem vários chapéuzinhos, né? Só vai trocando o boné assim. Vários. Né? A gente tem algumas pessoas, né, do grupo, alguns pretendentes, que já entenderam essa lógica, que às vezes fala assim, olha, a gente pode contribuir, a gente tem esse conhecimento, a gente já sabe como funciona, qual o jeito de vocês. Então, assim, a gente tem recebido ajuda dos próprios pretendentes, né, que são mais engajados. Uhum. E a gente tem chamado também uma outra profissional que está agora se ambientando com esse mundo, né, da adoção, porque a gente sente falta e a gente sabe que se a gente tiver mais pessoas conosco, o caminho vai ser mais fácil e a gente consegue dividir tarefas, pensar, né, novas formas, novos jeitos de fazer. Então, a gente está trazendo uma nova assistente social para conhecer, mas é algo bem recente ainda. Ela está nesse processo de apropriação deste mundo, deste universo. Mas a intenção é isso que a Dani falou, é trazer os casais. Eles são meio tímidos, mas tem algumas pessoas já se disponibilizando. A gente tem pessoas joias no grupo. Temos advogado, temos psicólogos, temos pessoas aí bem preparadas já que podem contribuir. E aos pouquinhos eles têm, né, entendido essa necessidade de nos ajudar, né, de estar com a gente, de vir para frente desse trabalho, porque amanhã eles podem dar continuidade, né? Ele é um trabalho voluntário, meu e da Dani, e a gente acredita que temos que ter pessoas também prontas para que um dia eles assumam o grupo e que o grupo não deixe de existir aqui no município, pelo contrário. Exatamente. Eu acho que essa é uma preocupação, né? Depois que a gente consegue estabelecer o grupo e ele começa a criar uma história, fazer a transição, né? Porque senão a gente acaba ou sobrecarregando algumas pessoas, né? Ou a gente acaba ficando numa dependência, né? Porque muitas vezes a gente percebe que grupos que eram grandes, eles acabaram tendo problema porque não tinha a troca, né? Então ficava muito dependendo de uma pessoa só. Isso também pode sobrecarregar, né? Então a gente, né? Ninguém imaginava que ia ter uma pandemia, por exemplo. Então as coisas acontecem, né? Então a gente se perdeu um pouco na disponibilidade, então isso é importante ter quem continue, quem dê continuidade ao trabalho, né? Então, o trabalho voluntário, ter o pessoal participando. E esse caminho que vocês estão usando é o ideal, porque os grupos eles acabam se reforçando com os próprios participantes, né? Porque aí você pega alguém que tem uma especialização ou que tem vontade de ser voluntário e tal, embarca e vamos embora, é por aí mesmo. Muito bom. Eu acho só fazer um adendo que eu acho que é importante, pertinente colocar, que eu e a Dani, a gente tem um perfil, nós somos diferentes e somos muito parecidas ao mesmo tempo, a gente se entende, se respeita, e uma das coisas que a gente tem que é bem bacana é que a gente não coloca o chapéu onde o braço não alcança, a gente vai de acordo com as nossas possibilidades. Então, se a gente entende que dá para abraçar, por exemplo,
o pós-adoção a gente vai abraçar, mas no tempo certo. Então, assim, a gente não atropela. Então, neste momento, o que, que a gente dá conta? É de fazer esse acompanhamento dos casais, das pessoas que precisam, ok. A gente ainda não dá conta de um pós-adoção, por exemplo. A gente procura acompanhar, né, Dani, dar um suporte, mas não é algo que a gente tenha efetivado. Então, acho que essa questão da gente ir, né, de acordo com as nossas possibilidades, é que faz com que o grupo se fortaleça, porque talvez se a gente fosse atropelando, hoje a gente não estaria aqui, porque a gente não ia dar conta. É verdade, porque você acaba até frustrando um pouco a expectativa, né? Porque é uma escadinha, né? A gente vai subindo, vai crescendo e vai aprendendo e vai ensinando e assim vai. E tem uma hora que você fala assim, cara, se eu der um passo maior, eu posso fazer uma bobagem, eu posso dar uma informação que não é legal, ou seja, isso pode atrapalhar o entendimento, né? Então, eu acho que o caminho é esse, devagar e sempre, né? Então, exatamente. E conta um pouquinho também para gente como que é o ambiente, né, da cidade, né, em Mauá ou na região, porque vocês atendem só Mauá, né? Ou atende pessoal de outras regiões? Só Mauá. Porque assim, Cresceu. da região, se a gente fazer uma questão territorial, né? São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Tá. Né? Ribeirão já teve um grupo no passado, que hoje ele não acontece mais, né? São Bernardo também, né? Então, acho que a gente, se procurado, a gente não faz uma divulgação, mas se nós somos procurados por pretendentes de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra, a gente acolhe, porque a gente sabe que eles não têm esse não serviço, tem um grupo local. um grupo estruturado lá, né? Então, assim, às vezes a gente está até falando, nossa, já tem muita gente. Então, assim, a gente não divulga, venham para cá. Mas se um casal, uma pessoa, um pretendente fala, olha, eu tenho muita vontade de participar, na minha cidade não tem, posso, a gente não diz não, né? Então a gente acaba colhendo. E com relação a... trocas, né? Oi, Desculpa, eu ia colocar só que no grupo tem algumas pessoas que não conseguem participar, por exemplo, do Laços em Santo André. Não são muitos, mas quando elas precisam, não conseguem participar no sábado, pelo fato do Revelar ser a sexta-feira, a última do mês, a gente já acolheu e acolhe poucas pessoas, mas a gente tem essa troca com elas de tentar acolher. Legal, isso é bom. Isso é porque aí você pode até cobrir, né, uma necessidade pontual naquela data, né? E com relação à parte do mundo da infância, né? Quer dizer, a região, vocês têm muitas crianças, vocês têm abrigo regional, como que é isso daí? Na cidade, hoje, existe um serviço, né, de SAICA, né? E um serviço de casa lar. Então, o nosso SAICA aqui é um pouco diferenciado, porque ele tem que, apesar de ser uma única instituição, ele tem um modelo parecido com o das aldeias infantis, né? E ele tem uma capacidade de até 40 acolhidos, né? Com equipe técnica distinta, mas este é o desenho da cidade. Tá. E, na verdade, eram duas, e tinha também o abrigo municipal, que recebia esse nome aqui no município. Em março deste ano, o municipal ele se tornou um serviço de casa-lar. Tá. Então, hoje, a gente tem no município um serviço de SAICA, né, de acolhimento de criança e adolescente, e um serviço de casa-lar, desta forma, neste formato. Esse SAICA aí, eu acho que eu nunca ouvi falar. Como que é isso? O que ele diferencia de uma casa? Aqueles prédios... Na verdade, o SAICA é o antigo abrigo, o antigo acolhimento, que é o Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente. Ah, né? Tá bom. É a sigla SAICA é a abreviação de tudo isso, né? Tá. Então, hoje em dia, a gente não fala mais abrigo, a gente não fala esse termo, né? E aí se fala no Serviço de Acolhimento de Criança e Adolescente, né? Tá. Que aí funciona 24 horas, com capacidade de até 20 acolhidos, né? É só esse desenho aqui no município que é um pouco diferenciado, e a Casa Lar tem uma capacidade de acolhimento também
D20 acolhidos, né? Legal. E aí são mistos, os dois serviços, assim, de 0 a 18 anos. Embora a gente perceba que o serviço SAICA mesmo acaba acolhendo bebês e crianças mais novas, e a Casa Lar acaba acolhendo crianças mais velhas, né, já pré-adolescentes e os adolescentes. Entendi. Não que não tenha adolescente também no serviço de acolhimento, propriamente dito, né? Sim, mas sim. tem essa caracterização. Sim, né? entendi. Pode dizer. Legal. E vamos ver aqui, como que é a proximidade de vocês com o Poder Judiciário? Vocês participam dos cursos que são feitos nas varas, a vara indica vocês, como que é isso? Porque cada cidade, cada grupo sofre ou tem algumas situações diferentes. Me conta como que é o de vocês. Então, né, no nosso município, quando nós iniciamos, nós procuramos o Poder Judiciário inicialmente, apresentamos a proposta, o projeto, que foi muito bem aceita, muito bem acolhida, tanto pelo setor técnico judiciário, como pelo próprio juiz da comarca aqui. Só que nós não temos, por exemplo, eu não sei se outros grupos têm, tá? Então, no nosso caso, nós não temos um documento, não temos uma formalização. Parceria, alguma coisa nesse sentido, não. Muitas vezes a parceria é muito mais na indicação do grupo, né? Porque quando os casais vão lá preencher todos os documentos, entregar documento, preencher o formulário, tem vara que fala assim, olha, aqui na cidade a gente tem um grupo de apoio, é bom vocês participarem e tal. Tem lugares que quase que obrigam os candidatos, né, os pretendentes, a participarem de uma quantidade X de reuniões para ter um certificado, para poder dar continuidade no processo, e tem outros que simplesmente ignoram os grupos de apoio na região. Então, cada lugar tem... Eles indicam. No nosso caso, não. É bem acolhido. Eles têm essa questão da obrigatoriedade de pelo menos 3 grupos antes da entrevista, mas elas incentivam, estimulam as pessoas a participarem mesmo. É algo que a gente sente. A pessoa vai ao fórum, procura saber sobre adoção, eles já saem de lá com o nosso folder, né, cartãozinho, que normalmente a gente manda, para que eles nos procurem. Então, é algo que eles incentivam bastante. Então, é uma relação assim, com o Poder Judiciário que a gente considera bastante boa, vem se estreitando, participamos do curso anual, então, normalmente, todos os anos, quando vai acontecer, a gente recebe a carta ou o comunicado. Costuma acontecer semestralmente. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, legal. Isso, legal. Tá? E normalmente a gente participa. E a nossa relação com o juiz da comarca também é boa, ele é uma pessoa que se envolve bastante, até na medida do possível, né? Com o grupo. Não teve um evento que nós tivéssemos feito, enviado um convite que ele não participasse. Então, ele prestigia, ele apoia, ele sugere, né? Já sugeriu projetos de lei a qual nós apresentamos aqui na cidade, que acho que depois a Dani vai falar um pouco mais. Então, é uma relação que a gente considera bastante respeitosa, né? Dentro do que nós nos propusemos a fazer, eu e a Daniela hoje, a gente é bem acolhido, né? Aqui no município, a gente tem uma relação bastante importante e significativa com o Poder Judiciário. Legal. O Paulo Sérgio aqui está mandando um abraço para vocês. Paulo, já veio lá nos ajudar. Paulo já veio. Paulo é atuante em várias regiões. O pessoal do Sementinha Kids, a Cristina Franca Barbosa, a Lisandra, lá Lisandra CM, deve ser, será que a Lisandra é de Jundiaí? A Débora Rufino. Então, obrigado aí pela presença, pessoal. E vamos seguir aqui com as nossas perguntas. E em relação à instituição de acolhimento, como que é? Vocês têm alguma parceria com eles? Vocês têm alguma atividade junto com eles? Como que é isso daí? O que a gente pode dizer assim, nós sabemos, por exemplo, o serviço de SAICA, né?
é algo que é administrado por uma instituição há bastante tempo aqui. Inclusive, os cursos do judiciário costumam acontecer dentro do espaço do serviço de acolhimento. Tá. Então, assim, nós sabemos, né, até porque a gente precisa ter esse mínimo de entendimento para ver como as coisas acontecem aqui no município. Sim. Eles sabem da existência do grupo, né? A gente já trocou algumas já fez discussão de casos com os técnicos, então, assim, a gente sabe desse acesso, sabe como fazer isso. Então, assim, eles sabem da nossa existência. O grupo também já fez ações para colaborar com o SAICA, até como um incentivo, nós, enquanto grupo, né, de falar para o grupo, olha, você tem que entender que é da onde seus filhos provavelmente vão vir, né? A grande maioria eles vão passar por lá, então, assim, de implicar também os nossos pretendentes em algumas ações nesse sentido, mas basicamente é isso. O serviço A Casa Lar, né, é algo novo, como a gente falou, né? Ela se instalou no município em março, justamente quando... Pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Nem dá para saber como vai ficar, ou como é. Barrou tudo, né? Agora, como as coisas já estão mais maleáveis, né? A gente pretende fazer essa apresentação, né? Nos apresentar, porque é uma instituição que não é do município, né? Então, acho que cabe essa apresentação, da gente trocar, assim, de se fazer... Olha, estamos aqui, existimos, esse é o nosso trabalho, se precisarem de alguma coisa, a gente pode trocar. Então, assim, a gente está neste nível, né, de relação, um mais avançado, porque a gente já tem esse contato, e outro que a gente ainda precisa estabelecer. Legal. Boa. E vamos ver mais um pouquinho. Esse assunto aqui é sempre crítico, né? Como tudo é voluntário, né? Sobra boa vontade e falta dinheiro, né? Então, a gente se empenha tudo, né? A gente acaba correndo atrás das coisas, mas como que é? Vocês têm feito alguma coisa para a captação de recurso? Porque lembra que, de alguma maneira, a gente está falando com vários grupos de São Paulo, né? Então, assim, em alguns momentos você fala assim, pô, o pessoal teve uma sacada boa, tal, e vocês têm um modelo de captação? Como que vocês estão tratando isso? Somos bem tímidas ainda na questão da captação, né? Se formos para colocar aqui hoje, talvez nós não tivéssemos, nós ainda não participamos de, por exemplo, nenhum edital, acho que a gente não conseguiu encontrar nada que pudéssemos ali tentar escrever o projeto, né? Tá. Então, é uma ideia nossa, até mesmo quando nós falamos na questão do CNPJ próprio, não impediria hoje, se nós fôssemos participar de um edital, nós poderíamos participar com o CNPJ da instituição, isso é tranquilo. Mas ainda não há da nossa parte, assim, um grande empenho para essa busca de captação, apesar de ser bastante importante, porque, por exemplo, a gente se esbarra em várias questões quando a gente quer participar dos encontros, né, estaduais, anuais, encontro de coordenadores, e tudo isso, se tivermos hoje que participar, eu e a Dani, a gente até procura participar, pelo menos do estadual, nacional, nós tivemos oportunidade de ir uma única vez, né, Dani? Mas a gente vai com recursos próprios, né? Então, a gente não tem nenhum fundo ainda, caixinha, a gente bem falha nisso. Talvez uma das questões que a gente percebe que traz essa dificuldade é sermos, né, duas coordenadoras, mas ainda não temos pessoas que consigam nos ajudar nesse aspecto. E isso a gente vai ver se consegue construir agora, pelo menos a partir de 2021, porque é extremamente importante. Você precisa, às vezes, trazer um palestrante, por mais que eles não cobrem. As pessoas veem, né, quem é envolvido com a causa da adoção não tem essa questão do cobrar para ir dar uma palestra, mas minimamente que você ajude, custeie, né, um combustível, deslocamento. Então, isso a gente considera extremamente importante. Mas ainda não temos nada efetivo. Isso até por experiência própria, né? Eu acho que tem
a gente tem ouvido muitas alternativas que o pessoal faz, né? Então, noite da pizza, uma tarde de chá, rifa, são situações que poderiam ajudar, mas depende de ter voluntário, depende de ter parceria, Isso. né? Então isso é uma coisa que com o tempo, né, e com a visibilidade do grupo, né, isso sempre facilita, né? Então quando você está com um grupo que está começando é mais complicado. O de vocês eu acho que está num caminho que logo, logo vocês têm a visibilidade necessária para conseguir essas parcerias. Então acho que isso é importante. A Você sempre está com gente. isso na cabeça, do tipo, ó, quem pode ser patrocinador de um evento, de alguma situação onde vocês podem fazer uma captação, né? Eu acho que isso é bem legal. A gente chegou a pensar, eu não lembro se foi para esse ano ou ano passado, em fazer um jantar. A gente chegou a conversar bastante, né, Dani, sobre isso. Tem um restaurante muito bacana aqui em Mauá, que as pessoas gostam muito, e a gente chegou a pensar nessa proposta, mas acredito que tenha sido para esse ano, e com a pandemia a gente teve que abortar essa ideia. Mas que a gente vai fazer, né? A nossa ideia é fazer aí, o ano que vem pelo menos uns 2 eventos, né? Como um jantar ou algum outro evento que a gente possa fazer, até mesmo nesse espaço, mas em prol do grupo, porque para isso a gente tem a liberdade. Então, se hoje a gente for fazer um bingo do Revelar, eu vou fazer nesse espaço e o recurso é do Revelar. Isso aí é tranquilo para nós. Mas o que falta mesmo, acho que é essa questão do voluntariado, da mão de obra, desse desprendimento, que hoje ainda está bem difícil para nós. Sim. Porque tem algumas outras coisas mais simples, mas porque a gente, né, só nós, a gente não consegue caminhar, por exemplo, venda de camisetas, de bottoms, né, de alguns produtos com o logo do Revelar, né, que era minimamente para você fazer um cartaz, fazer folders de divulgação, né, porque pode ser pouco, mas em determinados momentos é importante a gente ter um caixinha, né? Então a gente também precisa ampliar essas possibilidades. Tem uma coisa que, pelo menos a gente vê que funciona bastante, são camisetas do grupo, né? Você conseguir preparar um lote de camisetas e vender para as próprias pessoas que participam do grupo, né? Os pretendentes e tal. O pessoal tem uma coisa de querer vestir a camisa do grupo. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser interessante, até para vocês se prepararem, pensarem numa coisa meio... Passa uma lista informal falando assim, você se interessaria por uma camiseta do grupo e tal? Aí vocês começam a ter uma ideia até de que pode ser feito, que tipo de coisa que pode dar certo. Eu acho que isso é bacana. Aproveita as reuniões mensais, quer dizer, quando voltar, né? Que eu acho que vocês também não devem estar fazendo a reunião para valer, presencial. Online. E aí eu acho que vale a pena vocês abrirem isso, uma discussão sobre esse tipo, que pode aparecer umas coisas legais. Eu acho que é sempre bom tá com a cabeça e com a antena ligada, porque pode surgir alguma sugestão interessante aí no meio do caminho. A gente já fez para situações pontuais, né? A gente já fez alguns eventos que a gente produziu camisetas e vendeu para aquela situação. Caminhada. Isso, então, vocês fazem caminhada também, então. Sim, a gente já fez uma em Mauá, que a gente foi corajosa, foi assim que a gente começou. A gente fez a primeira caminhada, foi muito legal, né? E aí a gente vendeu os kits de camiseta e depois a gente passou a integrar as caminhadas da Paulista, né? E fizemos camiseta também para integrar, né? Nos integrarmos aí a essas caminhadas lá na Paulista. Mas a ideia da camiseta é bacana, a gente chegou também a iniciar essa ideia e a gente faz o pedido, o pessoal tinha bastante pedido, mas a malharia pisou na bola, não entregou as camisetas e aí a gente vai retomar isso pós-pandemia aí para a gente fazer, porque o pessoal foi bastante participar, todo mundo pediu, né? Então na época tinha uma lista grande. Mas foi um problema com a malharia, a gente deixou a ideia meio que escondidinha, mas vamos retomar porque é bacana. Boa. A gente pensou naquelas camisetas com frases, né? Que eles gostam muito. E aí nas costas colocar o nome do grupo. Sim. E aí a gente vai fazer sim. Obrigada aí pela dica. Legal. E conta um pouquinho pra gente também como que é o perfil, né, dos participantes. E pelo jeito vocês falaram que voluntários são poucos, né?
Mas como que é isso? As reuniões acontecem, né, com os participantes, eles estão em qual fase? É só pretendente ou também tem o pessoal que já está com as crianças? Como que é o teu público que vai nas reuniões? Certo. Hoje a gente tem no grupo mesmo uma média de 100, a Dani que cuida da lista, 120 mais ou menos. A última catalogação que eu fiz, a gente estava com 120. Olha que legal. Só que a gente agora, nesse período de pandemia, a gente teve algumas integrações que a gente não formalizou, né? Então esse número ele Vai subir. Provavelmente ele já se Que bom. né? Porque assim, a gente tem uma diferenciação. Se a gente revelar, é procurado por pessoas que querem adotar, mas não sabem por onde começar, a gente chama, né, para explicar. Tem outra parte que, assim, foi lá no fórum, queria dar entrada no processo, e aí a equipe técnica já encaminha, né? E aí a gente tem dados de quantos pretendentes estão habilitados. Hoje, habilitado do município, os dados agora de julho de 2020, que ontem eu até peguei com as meninas, são 74 casais habilitados. Olha que tá? legal. Então, os números que elas têm, até vou passar aqui, é o Copicole que ela me passou. Temos 69 casais heterossexuais, um casal homoafetivo masculino, um solo masculino, 3 solos femininos. Só que esses dados são dados de habilitados, tá? Então, nós temos mais pessoas, temos mais um casal, né, homoafetivo masculino, mas isso, como eles não estão habilitados, eles ainda não entraram nesses números. Por isso que dá essa divergência, né, que a Dani trouxe, que é mais de 120 pessoas hoje, mas que tem um número de habilitados bem menor, mas porque eles já frequentam. E o nosso grupo, ele tem essa característica de acolher, tanto de outros municípios, né, que não tem nenhum recurso, quanto a pessoa que quer entender da adoção para poder procurar o judiciário e iniciar o processo. A gente também acolhe. Né? Então, assim, olha, eu tenho vontade de adotar e não sei por onde começar, a gente acaba orientando essas pessoas e nós temos aí no grupo algumas pessoas que ainda estão iniciando o processo, então na fase de entregar documentação, preenchendo o cadastro no SNA, então nós temos essa característica também no grupo. E o pessoal, normalmente, eles não se desligam do grupo. O que a gente percebe? Isso que eu ia perguntar. Isso, que depois que eles adotam, dá, obviamente, aquela caidinha na frequência, dão aquela sumidinha que é natural, né? Estou em processo de vínculo, então isso é muito natural. Mas o interessante é que eles, por exemplo, eu lembro de um evento que nós fizemos no ano passado num colégio, numa faculdade, e nós convidamos aquele pessoal que já tinha adotado, que foi do grupo, que adotou, para vir. Eles vêm, eles deram depoimento. Então, são pessoas que estão no nosso grupo de WhatsApp, inclusive, e que contribuem. Eles participam, né, um pouco menos, mas eles participam. E tem outros que adotaram e estão lá com a gente, que devem estar até aqui na live, que são pessoas que estão ali mesmo, independente de terem adotado, eles fazem parte. Né? E uma outra questão importante que eu quero colocar aqui no nosso perfil do grupo o nosso grupo adota criança de adoção tardia ou necessária, né? O correto é dizer adoção necessária. Então, nós temos essa característica que é bem bacana no perfil dos participantes. Nós temos casal que já adotou criança com deficiência, grupo de irmãos. Então, assim, é um grupo muito bacana nisso. Nós não temos aquele grupo fechadinho que só quer adotar aquele perfil. Não, só bebê, ele é diversificado. Né? E a gente até já teve questões que nos surpreendeu. Nós temos um casal muito jovem que adotou 2 irmãs que a gente falou, e está sendo muito bacana essa adoção. Então, tem coisas assim que a gente acha muito legal no perfil dos nossos participantes. Eles são abertos a essas adoções que são consideradas mais difíceis. Eu acho que isso é um grande avanço, né, dos grupos de apoio à adoção. Né? A gente pega o histórico, né, de adoção tardia ou das adoções. A gente sempre fala que a adoção necessária são todas, né? Das crianças mais
que estão com uma idade que não é de perfil normal, assim, mais procurada, e isso melhorou muito, né? Então, isso é um mérito dos grupos de apoio, né? Então, acho por isso que é uma das coisas que a gente sente muito orgulho de fazer parte desse movimento todo, é exatamente por isso, né? Que é as pessoas abrirem um pouco mais a mente para entender as necessidades da criança, quer dizer, a gente, é lógico, vai idealizar um bebê ou uma criança menor, mas, cara, depois que a gente tem contato, depois que a gente vê essas crianças, depois que a gente começa a perceber a necessidade e a importância deles terem uma família, né? Eu acho que isso ajuda, o grupo de apoio sempre alavanca isso, né? Então, acho que em todos os lugares que a gente conversa, que a gente fala sobre isso, o perfil nas cidades e nos locais que o grupo de apoio tem uma participação legal, é quase zero essa preocupação mas é muito mais velho, eu tenho um grupo de irmãos, isso sempre é mais tranquilo, né, nas regiões onde tem os grupos de apoio à adoção. Acho que isso é um mérito de todo mundo, né? Acho que isso é bacana. E deixa eu ver aqui, nós já estamos com 46 minutos. Vamos, então... Já? Passa rápido quando a gente se diverte, tá vendo? Tá tão bom. Tá bom, né? Eu também estou adorando. Tá bom. E você falou lá no comecinho que vocês trabalham basicamente com pré-adoção, né? Vocês não têm um trabalho específico para pós-adoção, mas você falou que também tem casais que estão com os filhos e que continuam no grupo. Vocês mesclam temas com o pessoal que já estão com as crianças? Como que vocês trabalham isso? E a pergunta é um pouquinho maior que é assim, né? Quer dizer, quais os tipos de trabalho que vocês realizam, né? Com pré-adoção, pós-adoção, busca ativa? Vocês têm alguma outra atividade? Como que é isso? Sim, a gente costuma mesclar, embora assim, a gente tem um foco nesses que não adotaram, né, no pré-adoção. Quando a gente fala que a gente não trabalha após adoção, é que a gente não tem um grupo específico. Específico, né? Mas a gente traz para junto, né, para trabalhar temas que são do pós-adoção, né? A gente chama eles também para contribuir, né? De forma de dar depoimento. Isso é né? Muito bom, né? Experiências, aí a gente percebe que é muito rico quando isso acontece, né? E aí quando eles se abrem mesmo, contam das dificuldades, olha, a dificuldade foi essa. Então, assim, isso prende muita atenção dos pretendentes, né? E a gente tem um grupo de WhatsApp que é bastante ativo, né? Que é onde a gente troca informações. Os outros 28, 29 dias do ano, vocês ficam no WhatsApp. Isso, né? E aí é a nossa forma de comunicação, né? Porque a gente fala de grupos, de datas, de coisas que vão acontecer, dicas, né? Eventos. Vocês têm Face? Vocês têm... Como que vocês estão estruturados? Tem Insta, né? Porque a gente está entrando pelo Insta. Vocês também têm Face? Temos. Legal. Só não temos site ainda, específico. Um site específico, não. Né? Então, a gente, assim, quando a gente fala que não trabalha pós-adoção, é não ter um grupo específico para pós-adoção. Ele acaba sendo mesclado no que a gente faz. Pelos temas, vocês acabam atendendo às necessidades dos dois grupos, vamos chamar assim. Legal. E se houver necessidade de orientação individual, atendimentos individuais, a gente também faz isso, né? Seja virtualmente, seja pessoalmente, né? A gente tem essa abertura, né? Porque às vezes é uma situação específica, uma demanda X, né? E a gente faz esse acompanhamento, sim. A busca ativa. Legal. Acho que a busca ativa, né? Talvez é uma continuação aí da pergunta. A gente também, há pouco tempo, a gente criou um subgrupo, né, baseado no perfil dos nossos pretendentes, porque a busca ativa acaba sendo, né, crianças maiores ou com alguma deficiência. Então, a gente, sabendo do perfil dos nossos pretendentes, a gente a gente coloca eles também num grupo. Então, à medida que a gente vai recebendo informações dessa busca ativa, a gente vai repassando para eles.
Embora aqui em Mauá o setor técnico não tenha esse perfil de fazer a busca ativa, né? O nosso setor técnico aqui, ele não tem esse perfil. Então, a gente acaba recebendo... Não são em todas as cidades mesmo. Isso. Né, essas informações de outros grupos, de outras comarcas, e aí a gente repassa para esses nossos pretendentes que têm este perfil, que a gente sabe deste perfil, né? E temos a entrega responsável, né, agora. O grupo, ele apresentou um projeto de lei, né, o ano passado? Acho que foi o ano passado, então há 2 anos. Foi ano passado. Do projeto da entrega responsável. Então, é algo que o Revelar está bem à frente. Inclusive, nós, junto com o Dr. Berlini, que veio em Mauá, nós fizemos aí um evento onde todas as pessoas da rede de saúde participou, foi no Teatro Municipal, o nosso juiz participou, CMDCA. Então, nós procuramos envolver toda a rede e implementamos aqui, né, com a ajuda do Dr. Berlini, o programa de entrega responsável. Tá bem legal, a gente tem um feedback bem positivo da vara da infância, já houveram casos de entrega responsável, e foi após, né, a gente ter feito essa campanha maior, estamos bastante engajadas para que isso, de fato, seja disseminado no município da melhor forma possível. Tanto que agora, possivelmente, né, se for acontecer em setembro, o CMDCA, ele me procurou, eu comentei com a Dani, nós nos disponibilizamos a participar de uma formação que vai acontecer para os conselheiros tutelares. Né? Então, o CMDCA vai fazer essa capacitação e ele convidou o Revelar para ir falar sobre a entrega responsável para os conselheiros. Tirar dúvidas e replicar aí o que a gente vem, né, procurando aprender e trouxemos através do Dr. Berlini para o município. Isso é muito importante porque é impressionante como as pessoas não sabem ou não conhecem essa lei, né, essa possibilidade, né? E as pessoas misturam muito com o abandono, com o risco de ter um processo. E isso é divulgar, né? As pessoas precisam saber que pode acontecer isso. E o que é principal, né? Quando a mãe decide que ela vai fazer isso durante o período da gestação, ela tem que ser respeitada, né? Então, não adianta o pessoal do hospital ficar tentando convencer ela a não fazer a entrega, né? Isso acho que atrapalha muito o processo, porque as pessoas querem mudar a opinião da mãe. Eu sempre Traz um peso para ela, uma culpa, né? Exato, eu sempre falo que assim, a mãe tomar a decisão de entregar a criança deve ser uma coisa muito dolorosa. Então, na hora que ela toma essa decisão, ela já pensou e já sofreu muito com isso. E aí ela fica sendo ainda questionada, fica sendo provocada até de alguma certa maneira, né, do tipo, isso não se faz, uma mãe não deveria pensar assim, e assim vai a coisa, né? Ou seja, e aí o que acontece? Ela desiste de entregar voluntário, vai e larga em algum lugar. Faz errado. Muito mais complicado, muito mais perigoso. E muitas vezes esses questionamentos vêm dos integrantes da própria rede. Exato. Né? Por isso que eles precisam ser treinados e preparados para não querer fazer essa mudança. Exatamente. Quando a gente propôs isso aqui no município, a gente foi quase apedrejado. Eu imagino. Vocês estão incentivando o abandono. Ó a doideira, né? Não, bacana é largar na caçamba, né? Bacana é largar no mato, né? Pô, vamos ser realistas. E aí a gente tentou desconstruir, né? Mas a rede é muito grande. Então, como a Miriam falou, foram representantes de todos os equipamentos da saúde. Então, o que tem hoje? O que a lei da entrega é responsável? Porque, assim, existia a lei, mas ela não estava sendo implementada. E a gente não queria. A gente não queria só a colocação de placa pela colocação, porque não faz sentido. Né? Colocar uma placa lá na parede. E ninguém cumprir. Né? E ninguém entendeu do que é aquela placa, do que se fala. Então a gente propôs uma campanha, né, para divulgar essa entrega responsável, e a partir dessa campanha que a gente fez no teatro, com a ajuda do Dr. Berlini, aí sim foram colocadas as placas, né? Então todos os serviços de saúde do município têm a sua placa e todos os serviços de assistência têm a placa.
Né? Uma conquista aí bem bacana e que a gente ficou muito feliz, mas temos aí esse desafio pela frente de ir disseminando e desconstruindo aí os equívocos, né, os enganos, os julgamentos. É uma coisa que, assim, né, eu não sei se é cultural, né, ou se é total desconhecimento, né, então a gente precisa estar alerta para isso e mostrar para as pessoas que isso não é abandono. Abandono é deixar sem, né, sem nenhum controle, né, então acho que isso é importante deixar claro. Meninas, 4 minutos, acho que a gente pode ir para as considerações finais. Eu queria agradecer vocês aí pelo tempo, pela participação. Foi muito legal, porque vocês contaram muito da realidade que vocês vivem aí em Mauá, então isso é bacana. Eu acho que os outros grupos sempre aprendem muito com isso, né? Então é esse o objetivo da gente na HESP, que é a divulgação e a troca de experiência. Então, agradeço vocês aí pela participação. Amanhã tem encontro de coordenadores virtual e depois tem a eleição, então fiquem espertas, tem que participar. Importante, todo mundo que está aqui na nossa live, então amanhã a gente vai ter das 3 até as 5, a gente vai ter o encontro de coordenadores e a partir das 5 da tarde, os representantes, um representante de cada grupo de São Paulo vai votar para definir a chapa que vai seguir na HESP, tá? Então, espero encontrar vocês lá também amanhã, tá certo? E obrigado aí por tudo. Então, podem se despedir, porque daqui a pouco eu vou ter que desligar. Acho que nós que agradecemos essa oportunidade, né? É sempre bom divulgar o nosso trabalho, claro, né? Mostrar a nossa cara, né? Porque nós aqui, né? Como vocês perceberam, é algo de formiguinha, né? Mas a formiguinha já está com uma casinha bem grande. Mesmo sendo poucas, a gente já conseguiu algumas coisas interessantes aqui no município, né? E o nosso lema maior é esse, divulgar, né, a cultura da adoção. Né? Existem muitas crianças ainda precisando de uma família para si, e é isso o nosso Esse é o nosso trabalho, né? É isso aí. Gente. Adoções legais, seguras e para sempre. Também quero agradecer a oportunidade, muito obrigada, foi extremamente rico aqui, acho que o nosso bate-papo, né? A gente ficou muito feliz em poder contribuir, participar e aprender, né? A gente está aqui sempre para aprender. A gente está sempre aprendendo. A gente agradece muito aí essa oportunidade de estar com todos, agradecemos as pessoas que entraram, que prestigiaram aí a nossa live. Obrigada, gratidão. Aí, gente. Obrigado, boa noite a todo mundo. Até mais. Obrigada, boa noite, bom fim de semana a todos. Boa noite.